É difícil interpretar ou é difícil perceber, não é? Na medida em que o Banco Central, o Banco Regulador diz uma coisa e o setor privado diz outra. Mas eu penso que aqui no meio há um interveniente que tem sido muito deixado de lado durante todas essas intervenções, quer seja por parte do Banco Comercial, do Banco Central, quer seja dos empresários, que são os bancos comerciais. Porque são com estes bancos comerciais que no dia a dia o setor privado, os agentes econômicos ou qualquer singular que quer fazer importação lida. Não é? Então, os bancos comerciais, eu penso que deviam ser chamados aqui a se pronunciar. Aliás, o pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República, já faz menção a isso, entender o Banco Central e os bancos comerciais. Porque o Banco Central ele é global, ele generaliza, ele vê, sim, aquilo que são as suas reservas para um determinado período. E, como disse o governador, fazem acompanhamento diário. Mas o que é na relação do banco, dos bancos comerciais diversos que nós temos na nossa praça moçambicana, dizem aos agentes econômicos, aos importadores, sejam eles privados ou sociedades, quando estes demandam pagamento, por exemplo, das suas faturas ou da fatura dos seus fornecedores. O Banco Comercial tem a informação, o Banco Central tem a informação centralizada. Todas as importações ou toda a disponibilidade de divisa é mensurada por este banco. Agora, quando nós nos fazemos, digo nós, sociedade moçambicana, empresários, cidadãos comuns, nos fazemos a banca comercial, encontramos um impedimento. Que a informação normalmente é aquela de que tem um montante limitado para atender a cada um dos meus clientes. São 1.000, são 2.000, são 3.000 dólares que temos disponibilidade para aceder para o seu pagamento. Isto impede para os agentes econômicos que continuem a fazer regularmente as suas importações. Mas, no olhar, na análise do Banco Central, as divisas existem. Agora, para que estão destinadas? Acredito que esta também é uma informação que tem faltado no pronunciamento do Banco Central, porque não basta dizer que temos divisas ou reservas suficientes para 6 meses. Sabemos que há prioridades por parte do nosso governo. Por exemplo, a importação de medicamentos, a importação de combustíveis, apesar de ser feito pelo setor privado, é uma área sensível que o governo tende a priorizar e o governo tem um poder sobre o Banco Central, direto ou indireto. Então, estas faturas, em algum momento, são pagas, mas em algum momento, também estes mesmos importadores de medicamentos, de combustível, também se ressentem da falta de divisas, porque eles também fazem para o setor privado para pagarem a fatura dos seus fornecedores. Então, é preciso, se calhar, sentar na mesma mesa, mas eu acho que há um ator importante aqui que tem sido deixado de fora. São os bancos comerciais, que estes fazem a ligação entre aquilo que existe, não é? E que o nosso Banco Central tem dito, e os que demandam no dia a dia a estas divisas para as diversas finalidades para o qual demandam a disponibilidade de divisas. Então, o que está a falhar, se calhar, é que trazer este interveniente e ele se pronunciar. O que é que tem acontecido? Porque os agentes econômicos não vão diretamente ao Banco Central. Eles fazem uso das divisas dos seus bancos, são os bancos comerciais. Os indicadores, se eu for o banco e naturalmente os indicadores estão a me mostrar uma situação confortável, por exemplo, em termos de reservas internacionais líquidas, é claro que tivemos um decréscimo de 0,12% para janeiro, mas não é algo que afeta estruturalmente a posição das reservas internacionais líquidas, que é a capacidade de, com as reservas que o país tem em moeda externa, satisfazer a procura por importações nos próximos 3, 4 meses, e se incluirmos os grandes projetos, vai até 5, 6 meses. Em outras palavras, olhando para este indicador, qualquer um, estando na posição do Banco de Moçambique, ia dizer que, olha, os meus indicadores não estão a me mostrar nenhum problema aqui. Mas entramos num ponto mais operacional da questão. É muito comum que os indicadores, no seu agregado, eles escondam problemas operacionais e problemas micro. Da mesma forma que é normal ter um PIB muito alto num determinado país, mas se houver um nível de desigualdade muito alto, é normal que o PIB alto esteja a refletir a situação dos poucos que estão bem e esteja a excluir a situação dos muitos que não estão bem.
Então, da mesma forma, se nós olharmos para o mecanismo de transmissão destas divisas para o mercado, eu acho que é aí onde nós encontramos limitações. Porque, por um lado, estivemos durante muito tempo com a taxa de reserva obrigatória em moeda estrangeira alta, que é um dos elementos que, naturalmente, os bancos comerciais não compravam este nível de obrigação de reter no Banco Central grande volume de moeda externa, tendo em conta o contexto em que nós estávamos, mas não só, tendo em conta que o Banco de Moçambique retirou a sua almofada, a sua cobertura em relação aos combustíveis. Então, eram dois fatores que, de alguma forma, se nós olharmos para como é que o mercado responde, que são os bancos comerciais, que têm os contactos com os clientes no dia a dia, eles encontram limitações, por exemplo, encontram reservas, não só encontram-se numa situação de gestão cautelosa das divisas que têm disponíveis para oferecer ao mercado, no contexto em que se encontravam, em que o Banco de Moçambique retirou a sua comparticipação nos combustíveis, significa que os bancos comerciais devem se virar, ou o mercado deve se virar para poder encontrar divisas necessárias para importar combustível. 2, eram obrigados a reter grande parte da moeda estrangeira, uma parte significativa da moeda estrangeira, com o Banco de Moçambique. Quase a metade, né? Quase a metade. E 3, o elemento de incerteza relacionado ao contexto recente que nós vivemos, que provavelmente veio agravar o problema, onde poucos investidores estão dispostos, ou pelo menos estiveram dispostos a colocar o seu dinheiro para o país, não somente por causa da tensão eleitoral, mas também por causa da gestão cautelosa que qualquer investidor tem em converter a sua moeda em meticais num contexto onde estamos numa transição governativa. É um elemento agravante para o processo de disponibilidade de divisas para o mercado. Então, considerando todos esses fatores, os bancos comerciais, não somente querendo exercer pressão ao Banco de Moçambique, fazem uma gestão cautelosa das divisas. Dão de forma mais lenta, há filas longas para o acesso às divisas, os próprios regulamentos, as próprias barreiras que o Banco de Moçambique cria em termos de regulamentos, de limitar a quantidade de moeda que deve ser disponibilizada para cada cliente, a quantidade de transações internacionais que cada cliente pode fazer ou que cada agente econômico pode fazer fora do país, e o elemento oculto que ninguém fala dele, como é que nós conseguimos manter a taxa de câmbio formal ao nível em que está? Bom, eu acho que o nível de interferência é sempre limitado. Aliás, o Banco de Moçambique, quando ele retira a sua mão na importação de combustíveis, quis se conformar com as regras de mercado. O mercado é que deve determinar a melhor alocação de divisas. Quando coloca a mão é como se estivesse a ter algum intervencionismo excessivo. Mas a pergunta que não cala é se talvez estávamos preparados, de facto, para que o Banco de Moçambique se retirasse e logo a posterior aumentasse as reservas obrigatórias e depois vivêssemos uma tensão pós-eleitoral que resulta nas incertezas econômicas que nós tivemos e ainda por cima acrescentando essa situação de o banco querer manter a taxa de câmbio quase fixa, que é um outro elemento que eu fazia referência. Agora, é necessário, e isso é um desafio de qualquer banco central, de para além de sair um pouco das suas variáveis clássicas para as quais monitora, porque é a mesma coisa que se diz sobre a inflação. Quando quero controlar a inflação, aumento a taxa de juros até os níveis onde julgo que vou absorver a liquidez que está a criar inflação no mercado. Mas depois, os efeitos distributivos disso, os efeitos disso no emprego, os efeitos disso no crescimento econômico, que são variáveis reais que o Banco de Moçambique não tem compromisso com essas variáveis. Ele tem compromisso com a inflação. Então, ele faz de tudo para manter na linha as variáveis que constituem o elemento de avaliação. Ele é avaliado por aquelas variáveis. Então, ignorar esses outros elementos, esse é o desafio, acho que de qualquer banco central, que é incorporar elementos do ciclo de negócio, elementos de variáveis reais, para que na sua equação possa calibrar as intervenções, não somente olhando para as variáveis objetivas, mas as variáveis do mercado real. Nós temos de ter em conta que o Banco de Moçambique, desde 2024 até o período que nós nos encontramos, fez um conjunto de alterações que totalizam 6 alterações na mexida da taxa de juros, okay? Que neste momento situa-se a 12,25. 11,75. 11,75 a data. Muito obrigado pela correção. Estas alterações ou estas mexidas da taxa de juros muitas vezes não são acompanhadas pelo crescimento da produção. Isso também traz um problema. Depois, nós estamos no momento em que nós estamos a ter esta discussão,
temos essa discussão tendo como pressuposto principal aqui a existência de informações díspares entre o Banco de Moçambique, a Banca Comercial e a CTA. Então, nós podemos aqui nos questionar de onde é que vem o problema. Os empresários, a CTA foi um representante, mas deixemos para alguns empresários a nível independente. E não podemos nos esquecer que dentro da CTA também estão os bancos comerciais. Pois. Essa é uma variável muito importante que é para nós também discutirmos essa questão. Então, quais são os fatores que muitas vezes influenciam esta aparente inexistência das divisas no mercado nacional? Nós não podemos esquecer que o facto do presidente americano Donald Trump ter imposto algumas tarifas trouxe aqui algumas incertezas junto dos investidores. O movimento recente que foi feito pelo Ministério das Finanças no sentido de renegociar os títulos de dívida por um prazo mais alargado, é uma taxa de juros inferior, também traz alguma incerteza. Também temos de agregar que, em resposta a esta mexida ou este movimento que foi feito pelo Ministério das Finanças, pelo governo, neste caso, ao renegociar a dívida, houve uma redução pela Moody's, que reduziu aquilo que é o risco do país de Moçambique. Uma vez foi a Moody's, mas antes foi a Standard & Poor's, que fez também uma redução. Qual é o impacto disto? A Fitch também já tinha feito uma redução. Exato, já tinha feito uma redução. Qual é o impacto prático disto? Os investidores que detêm títulos de dívida, quer seja moeda estrangeira, nos mercados internacionais, tendem a desfazer-se desses títulos, o que vai, de alguma forma, reduzir o preço ou elevar também o risco de quem detém esses títulos de dívida. Isso faz com que o nível de risco ou que os financiadores ou aqueles que detêm ou que tenham interesse em investir no país possam desistir ou ponderar investir em outros locais. Olhando para o mercado interno, nós temos um cenário em que aqueles que detêm, o Banco de Moçambique não está errado de acordo com os indicadores diários que tem estado a visualizar. Agora, é preciso perceber que quem detém a moeda estrangeira, que são as empresas, incluindo grandes empresas nacionais que detêm grandes volumes de moeda estrangeira neste momento, não, dada a incerteza do mercado, têm alguma dificuldade ou algumas reticências em trocar ou converter essa moeda, essas divisas, em moeda nacional, que é este volume de divisas que de alguma forma poderia financiar as importações. Este é o cenário em que nós nos encontramos, em que existe, pela incerteza ou dada a incerteza que estamos a atravessar, aqueles que detêm na sua carteira moeda estrangeira têm alguma reticência em converter esta moeda estrangeira em moeda nacional, que é para poder financiar aquilo que são as operações de importação. Este é o principal problema que neste momento estamos a atravessar. Agora, olhando para aquilo que também esteve aqui em discussão, quais seriam os instrumentos? Poderia ser, eventualmente, revisitar aquilo que é a política cambial, ou a lei cambial neste caso, ou, de alguma forma, aproximar aqueles que são as empresas, as grandes empresas nacionais, algumas delas públicas, que detêm dólares, que possam, de alguma forma, ceder parte daquilo que são... Mas isso não é um instrumento necessariamente legal? Que é um instrumento político. É um instrumento político que pode ser combinado, estamos a falar de uma estrutura de governação, o mesmo governo, que também pode, através de mecanismos políticos, junto dessas empresas públicas, ceder em parte ou converter o seu balanço de moeda estrangeira em moeda nacional, que é para poder financiar as operações de importação. Pois. Agora, nós também não podemos excluir destas receitas o facto daquilo que foi muito bem referido aqui, do Banco de Moçambique ter se retirado do processo de financiamento da importação dos combustíveis. Agora, é importante que, à medida que nós temos leis cambiais ou políticas cambiais, que possamos ter instrumentos que possam, de alguma forma, ser flexíveis em função dos momentos em que nós estamos a atravessar. É verdade, o Banco de Moçambique, duvido que o Banco de Moçambique não saiba aquilo que está a acontecer efetivamente no terreno. Agora, nós não podemos também ignorar o facto do Banco de Moçambique ser uma instituição reguladora que ele deve transmitir uma mensagem de estabilidade